Prefeitura de Mauá, no caso que você trabalha, que tem essa maravilhosa prestação de serviço humanitário, ela tem depois esse continuismo, essa esteira para tratar essa criança, para tratar a família? Então, Ou não? vamos falar um pouquinho sobre o que a Prefeitura de Mauá proporciona para as crianças. Tá. Então, vamos começar pelo meu trabalho. Então, o meu trabalho, eu faço um trabalho, nós chamamos na Prefeitura Municipal, são 3 formas, né? O colaborativo. Então, o que seria o trabalho colaborativo? O professor identificou a característica, me chamou, conversei com a família foi atrás, tem o laudo, vou começar a fazer o planejamento pedagógico dessa criança. As adaptações curriculares, das atividades, trabalho colaborativo. O professor tem uma atividade e aí entra a minha visão para fazer um trabalho com essa criança. Por que ele se chama colaborativo? Por 2 formas. Eu vou desenvolver o meu trabalho em colaboração com o professor e com as crianças. Nunca individual com a criança com deficiência, para não haver a segregação, não separar ela do grupo. Estou com esse planejamento, vou desenvolver a atividade. Todos da sala vão participar, todos os alunos participam da atividade, mas o meu olhar e o meu foco vai ser naquela criança. A partir daquele momento, vou identificar se aquela criança tem alguma estereotipia que me leva a crer um possível autismo, talvez uma deficiência intelectual que me leve a crer que ela tenha um grau de deficiência intelectual, ou a criança que está fazendo atividade e força muito o olho. Será que essa criança tem baixa visão? Será que ela tem um glaucoma? Criança que confunde as cores, um possível autismo. Então, a gente sempre dá essa devolutiva para os pais e dá novos encaminhamentos para eles trazerem as devolutivas para nós, novamente, para fazer outras atividades e ampliando o repertório pedagógico dessa criança. Então, esse é o trabalho colaborativo. Trabalho de itinerância. O que é o trabalho de itinerância? Aí temos 2 formas de trabalho de itinerância, que a Prefeitura Municipal de Mauá trabalha. Primeiro, trabalho de itinerância. A Prefeitura de Mauá ela determina até 3 escolas por professor. Então, uma é a escola Polo, a qual eu sou cadastrado ali pela prefeitura. Então, toda a minha vivência é nessa escola. As outras 2 é o mesmo trabalho que eu faço, porém as escolas ficam no mesmo bairro ali. Eu vou dar atendimento para essas crianças. Então, eu vou até essas 3 escolas. Também faço essa adaptação curricular com as crianças da mesma forma. Então, ela é itinerante porque eu circulo entre as escolas. E itinerante porque eu circulo também entre as salas de aula, a qual tem os alunos com necessidades educativas especiais. E aí, o que entra a itinerância? Suponhamos que você seja o professor e você tem ali o seu aluno com autismo. Ó, Haroldo, o Pedrinho, ele é mais concreto. Então, você pode trabalhar matemática com ele com um palito de sorvete. Por que você não conta ali os palitos com ele? Então, a itinerância é uma orientação verbal que eu te dou, te explico a atividade e eu vou observar como que você aplica e como o aluno compreende esse conteúdo. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode, como já deu várias vezes. Então, a gente muda a nossa estratégia e dá uma outra atividade para a criança. A gente vai trabalhando com as adaptações. Tá? Então, colaborativo, itinerância, e a gente tem o contraturno. O que é o contraturno? É uma sala de recursos da educação especial, onde o atendimento ele é individualizado e focado exclusivamente nessa criança. Então, é como se fosse uma terapia pedagógica que é feita com essa criança. Contraturno, porque a criança que estuda à tarde vai de manhã com uma professora e a que estuda de manhã vai no horário oposto à tarde. Ali são desenvolvidas algumas atividades, então que são esses materiais que eu trouxe aqui para vocês. Então o Diego trouxe diversos materiais aqui, né? Pode mostrar na câmera ali. Então essa apostila ela é minha, personalizada, tem até o meu rosto. Olha, muito bom, hein? Na verdade, não, é da família. Vai. É da família. É nepotismo, deixa pra lá, vai. E aí a gente trabalha da seguinte forma. Identificação do rosto. Olha que legal.
Então é com velcro. Quebra-cabeça. Isso, aí a gente... Interessante, só cortando, Diego, Haroldo, que isso daí não é o município que fornece, é tudo atividade desenvolvida e criada pelo próprio professor Diego. Professor. Eu sei bem o que é isso. Quem arruma a viatura? Você. Não vamos entrar nesse assunto ainda. Deixa pra lá. É só você que fornece sal pra gente e pimenta. Cada professor da rede municipal tem a sua forma de trabalhar, de fazer seus atendimentos, mas assim, dentro do mesmo planejamento e o treinamento que a prefeitura nos deu. Então, eu, no meu caso, procuro trabalhar com um material estruturado, que para o autista ele é mais prático. Todo autista ele é muito concreto, muito. Então, ele não entende figura de linguagens. Às vezes, se eu der uma explicação para ele, ele não vai compreender essa informação. Então, aqui, o que tem no seu rosto? Cabelo, olho, nariz. Então, a gente deixa normalmente embaralhado do outro lado e ele vai montar desse lado aqui. Pareamento de figuras geométricas. Boa. Então, a criança vai ter que identificar ali na sombra. As cores são propositais também ou não? As cores, elas são propositais para a criança identificar a cor. Boa. Então, que cor que é o triângulo, que cor que é o quadrado. Para a criança ter esse feeling de cores. Aqui são de animais do fundo do mar, para fazer o pareamento. As vogais. E aí a gente trabalha tanto vogais quanto consoantes. Bacana. Então, a gente começa pelas mais simples, para depois trabalhar as mais complexas com eles. Então, aqui deixa em ordem e aqui a gente dá uma bagunçadinha proposital, que é para ele colocar na ordem mesmo. Números, para eles colocarem na ordem. Frutas. E aqui a questão da fruta, interessante, porque a gente trabalha muito com crianças seletivas alimentares, que comem determinadas frutas, têm preferências. Então, a gente trabalha. Que fruta que você gosta? Eu gosto da banana. Mas você já experimentou a laranja? Não. Aí a gente tem um trabalho muito legal, que é um trabalho multidisciplinar, que a gente faz, inclusive, com as meninas da merenda das escolas, que também estão de parabéns, que dão um suporte bem legal para a gente. Então, já que ele não gosta da laranja, vamos incentivar? A prefeitura mandou a laranja hoje. Vamos cortar, vamos deixar ele experimentar a laranja? Ah, mas ele vai sujar, ele vai apertar a laranja. Pode deixar, não tem problema. Isso é a questão sensorial até. Dele sentir ali o suco da laranja, sentir o cheiro, lamber a mãozinha com gosto. A textura, né? Sentir a textura. E aí vai abrir o leque para ele comer outro tipo de fruta. Porque então a pessoa que é autista, ela tem esse problema de se adaptar com um tipo só de coisas e não provar outros. Questão de animais também. Tem autistas que têm hiperfoco em alguns animais. O hiperfoco ele é variável, Haroldo. Então, pode ser desde livro, algum conhecimento, alguma área, animais, pareamento de cores. Então, a gente usa esse material nas escolas. Aí, voltando um pouquinho rapidinho à pergunta que o Thiago fez sobre comunicação, que eu falei para você que tem os autistas que são não verbais. Então, esse material, algumas famílias elas podem montar, porque não é complicado montar, acha as imagens na internet para poder fazer, que é um caderno de comunicação alternativa. Isso, inclusive, a gente faz rotina na sala de aula. Então, para as famílias que não... Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, não tem muita familiaridade, nas escolas a gente faz a rotina com as crianças. Então, a criança chega, aí está a rotina ali na lousa. Guardar a mochila, entregar a agenda para a professora, contação de história, horário do lanche. Então, tem essa rotina que é montada com a criança. Mas e com um autista que não fala? Sim. Muitas vezes não entende o comando. Então, a gente monta uma rotina para ela com comunicação visual. E é uma rotina concreta. Então, a professora ou pode optar por tirar fotos reais ali do espaço escolar e montar a rotina, ou pegar algumas imagens já prontas. Essa comunicação alternativa com eles é feita por PECs. O que são PECs? São essas figuras aqui que eu vou mostrar para vocês. Tem uma captação boa na câmera aí para ver os PECs? Só mostrar aí que já está mola. São as PECs, são
Em inglês, são Pictures Action Figures, Tá. que são figuras associativas. Então, hora do brincar, colocar a roupa de frio, pentear os cabelos, ler um livro. Então, a gente monta a rotina com essa criança. Ela tem um ímã atrás. Aí a gente vem aqui, ó. Você vai acordar, brincar. Depois que você brincou, vamos estudar, ler um livro. Só que a gente tem que ir para a escola. Então, vamos colocar o uniforme, pentear o cabelo. E o autista, ele precisa entender que existe começo, meio e fim da rotina dele. Até para uma acomodação de horário. Então, já brincou, tira a rotina daqui. Já leu o livro? Tira. Ah, já colocou o uniforme? Tira. Então, para ele saber que existe um começo, um meio e um fim. E isso também na rotina que a gente faz em sala de aula com essas crianças.